Vamos pensar agora sobre a inteligência multifocal do Augusto Cury. Para Augusto Cury, a construção do pensamento, da inteligência, é algo que depende de vários fatores. O ambiente cultural é onde você foi criado, aquilo que você aprendeu do ambiente em que você está inserido, o ambiente emocional, como é que você está se sentindo, quais são suas emoções naquele exato momento para que você tenha a construção daquele pensamento. O ambiente social, qual a influência das pessoas, o que elas estão dizendo para você, como que elas estão interagindo com você. Depende da sua personalidade, qual tipo de temperamento que você tem, qual é a sua personalidade, como você se construiu ao longo da vida e da sua motivação. Tanto motivação intrínseca quanto motivação extrínseca. Ou seja, quando nós construímos algum pensamento, quando nós chegamos a alguma decisão, para o Augusto Cury passa-se por todas essas questões. O pensamento ele nunca é puro para o Cury, nunca é puramente lógico, ele sempre é influenciado por todos esses aspectos, o que é muito interessante essa percepção. E aí tem relação com as suas memórias, aquilo que você vivenciou e naquele momento em que você está desenvolvendo um pensamento. Quais são as memórias que são ativadas? São memórias saudáveis, as quais ele chama de memórias light, janelas light, ou memórias killer, que são memórias traumáticas, de dores, de sofrimentos que você teve. Um exemplo, se você foi criado numa família e sua mãe ou seu pai eram abusadores, quando você vai falar sobre família, quando você vai falar sobre pai ou mãe, o que vem à sua mente? Você pode pensar que eles eram pessoas ruins, você pode pensar que família não serve. Percebe que o pensamento ele não está puro. Ele não é um pensamento puro de acordo com a realidade, mas sim de acordo com o ambiente em que você foi criado, a influência social, a sua personalidade, perdão, a sua motivação, as dores, as memórias que você tem baseado naquele quesito. E aí você formula uma ideia, você formula um pensamento que está contaminado por uma série de vivências sua. E não um pensamento 100% puro, um pensamento 100% realista, de acordo com o que é a família. Óbvio, existem famílias doentes, existem famílias saudáveis, existem pais que são amorosos e pais que são castradores, limitadores. E é ter essa percepção para não tomar decisões e não formular pensamentos cheios de preconceitos, tabus, em termos de espiritualidade. Muitos de nós que temos alguma espiritualidade, muitas pessoas das quais eu entro em contato, elas ficam presas à sua religião, à sua espiritualidade, elas não abrem sua mente para estudar outras religiões, outros líderes espirituais, outros pontos de vista, outras filosofias, e aí ficam presas num mundinho e se fecham naquilo. Eu acho super importante a espiritualidade, mas para que você tenha sabedoria de vida, sabedoria existencial, é de extrema importância que você se abra ao conhecimento, que você se permita conhecer, pensar, estudar sobre diferentes autores, inclusive aqueles que são contra aquilo que você é, contra aquilo que você acredita. E aí dessa forma você vai ter mais percepção do mundo e capacidade de tomar decisões mais assertivas. Não tão fechado em tantas emoções, em tantas questões culturais, sociais, ambientais, de personalidade, de motivação. Então esse é um aspecto muito importante para pensar sobre a inteligência. Como eu falei no início desse módulo sobre a questão da inteligência. Inteligência é algo que a gente compra, não é algo que já nasce com você. Você compra, você adquire, você se forma uma pessoa inteligente por meio dos livros, dos estudos, dos cursos. Então, quando você adquire inteligência emocional, você está adquirindo um outro tipo de inteligência que vai facilitar e melhorar a sua capacidade de formular pensamentos,
de formular ideias, conceitos, de observar o mundo. Isso é fundamental. Então eu acredito que essa percepção do Cury também ela é muito interessante, dessa inteligência multifocal. Somos, antes de pensarmos e construirmos qualquer coisa, nós somos multifacetados. Depende de muitos estímulos para que a gente chegue a determinada conclusão. Então, sempre que você chegar a uma conclusão, se permita duvidar sobre aquilo. Será que isso é verdade? Será que eu não estou usando muitos filtros e formulando uma ideia, um pensamento que não é tão claro, tão saudável, tão puro assim? Duvida, critica e determina algo novo. Principalmente no que se refere a questões emocionais. Quando você se achar uma pessoa burra, uma pessoa desprovida de inteligência, uma pessoa muito ignorante, uma pessoa incapacitada de mudar, sabe aquelas crenças limitantes que te bloqueiam, que te fazem sofrer, achar que é deprimido, achar que não tem jeito para a sua vida, que não pode ser feliz? Quando você se deparar com essas questões, faça uso dessas inteligências que nós falamos, tanto do Daniel Goleman quanto essa inteligência do Augusto Cury, para que você tenha decisões mais assertivas. Duvide, porque você sabe que toda formulação de pensamento que você tem passa por múltiplas influências, como eu já expliquei. Critique, para você se permitir trazer novas percepções. O criticar não é se autocriticar. Eu realmente sou burro mesmo, eu realmente não tenho compreensão, eu realmente não vou conseguir ser uma pessoa feliz, ser sempre deprimido, nunca vou crescer na vida, etc, etc, etc. É criticar o pensamento. Isso é verdade? Não, isso não é verdade. Se outras pessoas saíram da pobreza, eu também posso. Se outras pessoas adquiriram inteligência, mesmo quando elas não tinham tanta capacidade cognitiva, eu também posso. Se eu estou aprendendo isso aqui, eu posso pôr isso em prática. Se o Francisco aprendeu, eu também posso aprender. É criticar-se no sentido de te pôr para mais, de duvidar daqueles pensamentos que te limitam, que te fazem se manter preso em um mundinho, em uma questão emocional. Se permitir ir para mais na vida. Mais amor, mais conhecimento, mais inteligência, mais sabedoria, mais prosperidade, mais felicidade, mais relacionamentos saudáveis, respeitosos, assim sucessivamente. Ok? Dito isto, eu complementaria a questão da inteligência com a inteligência espiritual. Inteligência espiritual é algo que realmente acontece. Uma pessoa me perguntou num curso de autoconhecimento que eu promovo: Francisco, alguém fez um dos exercícios que você propôs e falou que viu e que conversou com algum falecido. Eu não acredito nisso, isso tem a ver com reencarnação. Eu achei interessante a sua observação. A resposta que eu dei foi: existem pessoas que não acreditam em Deus. Elas não sentem nenhuma presença espiritual. E elas estão certas sobre isso. Para elas é verdade, elas não experienciam, não sentem Deus na vida delas. Mas existem outras pessoas que experienciam a presença de Deus, que sentem uma presença espiritual em sua vida. É como se elas sentissem, ouvissem Deus falando com elas. E isso também é verdade para essas pessoas. De fato, elas vivenciam isso. E não são pessoas loucas, não são pessoas com problemas mentais. São pessoas que têm uma capacidade cognitiva, racional, muito bem desenvolvida. E cientistas, pensadores, filósofos, e assim sucessivamente. O próprio Carl Gustav Jung, ele era um homem extremamente espiritualizado. E é um gênio da psicologia, da psiquiatria, do mundo de humanas. E tantos outros pensadores assim. Então, quem está certo? Quem acredita na espiritualidade ou quem não acredita na espiritualidade? Os dois estão certos. Se você está bem sendo ateu, sem ter nenhuma relação com a espiritualidade, ótimo. Se você está bem e é feliz com a sua espiritualidade, então se aprofunde ainda mais nela. Porque existem muitos insights com relação à espiritualidade, pessoas que conseguem receberem ideias, como eu já falei em alguns dos vídeos anteriores,
o escritor que do nada recebe a ideia, a imagem, ele via o livro do Fernão Capelo Gaivota e escreveu o livro por meio de intuição. Isso é uma relação da espiritualidade, uma intuição que lhe é transmitida. Então, muitas das vezes, a inteligência é fruto da intuição, de alguma inspiração espiritual. Algo brota no seu inconsciente, brota na sua consciência como um passe de mágicas. E a explicação que as pessoas que vivenciam isso dão para esse fato é influência espiritual. E aí essa influência espiritual você dê o nome que você quiser. Intuição, Deus, algum espírito te inspirando, o Espírito Santo, não importa. A relação que você tem com a sua espiritualidade é sua. No entanto, o que eu quero deixar claro é que existe de fato, para muitas pessoas, não é uma ou duas, são milhares de pessoas ao redor do mundo inteiro que vivenciam essa inteligência espiritual, de terem intuições e mudarem suas vidas completamente por meio de alguma influência, de alguma percepção extrasensorial, de alguma experiência metafísica, para além do mundo físico, com percepções extrasensoriais. Dentro dessa inteligência espiritual, eu falaria da questão energética. Existem pessoas que entram em contato com outros seres humanos e energeticamente elas têm alguma inteligência. Elas afloram uma intuição para perceber como o outro está se sentindo, como o outro está vivenciando, e até falam coisas para outras pessoas baseado em uma percepção energética, na sensação que ela sente no corpo dela. Então isso também é uma inteligência. Por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas que sofrem por causa da influência de energias, de sensações internas e turbilhões de emoções e de sensações que são incompreensíveis muitas das vezes para quem está se percebendo, se trabalhando nessas questões energéticas, é algo muito comum a pessoa ficar perdida. Então, a minha fala aqui é te mostrar que isso existe, que existem pessoas que trabalham com isso, que desenvolvem isso. Um exemplo disso é a projeciologia. Valdo Vieira trabalha com essas questões. Existe muita gente desenvolvendo essas questões da percepção energética, dos trabalhos que dentro da psicologia a gente chama de paranormalidade, telepatia, sensações, visões, clarevidência e assim sucessivamente. Ou até mesmo os próprios espíritas trabalham com essas questões. E você escolhe aonde e caso você queira desenvolver essa inteligência energética sensorial. Aí fica a seu critério, mas isso também é uma inteligência. Poucas pessoas falam sobre isso em termos de psicologia, embora esteja surgindo cada vez mais artigos e estudiosos dedicando trabalhos voltados para essa área, mas eu desejo aqui deixar minha contribuição para que você reconheça, caso você seja uma pessoa espiritualizada, a importância da vida espiritual, da inteligência espiritual e busque desenvolver a inteligência energética, sensorial, metafísica, caso você tenha sensações energéticas, percepções energéticas, intuições, que é diferente da inteligência cognitiva, da inteligência emocional. Não é algo tão fácil de explicar sobre essa questão, porque só quem sabe é quem vive. Caso você não experiencie isso, não se preocupe com isso que eu estou dizendo. Isso é só para quem vivencia isso. Para você que não passa por isso, tudo que eu falei até aqui te serve. Se isso aqui não é algo que mobiliza você, que mexe com você, que você sente, que você vivencia, então não precisa pensar nem dar continuidade a esse vídeo. Ok? Isso eu estou falando para quem está passando por isso ou sente essas questões. Gratidão e até a nossa próxima aula.